Faz um tempo que a gente vem falando sobre a falta de consenso da base governista em alguns municípios do Piauí. Nós temos Picos, por exemplo, que não tem problema nenhum. Lá, o candidato, Pablo Santos, uniu toda a base aliada. O deputado estadual Pablo Santos uniu toda a base aliada. Até a oposição está se unindo. Toda a oposição. Quando eu falo base aliada, só para quem está em casa não confundir, é base aliada do Palácio de Karnak. Agora, Parnaíba, a história é diferente, né, Tássio? É verdade, Douglas. A situação segue indefinida, né, no segundo maior colégio eleitoral. O ex-prefeito Zé Hamilton vem apresentando bons números nas pesquisas que a gente teve acesso. Ele disputa com Francisco Emanuel, pré-candidato apoiado pelo prefeito Monsanto, e com o doutor Hélio, pré-candidato do MDB, apoiado por Rafael Fonteles. E qual é o problema que a gente sempre vem tratando aqui no nosso o Dia News? Em uma eleição que só tem um turno, como é a de Parnaíba, vai vencer o candidato que tiver maior percentual de votos, independente do percentual. Quando você tem dois candidatos que são de partidos aliados ao mesmo bloco político, a tendência natural é que esses dois candidatos acabem brigando por uma parcela similar do eleitorado, o que favoreceria o candidato que é apoiado pela prefeitura, que tem o seu eleitorado mais bem estabelecido, mais ali cristalizado. E a gente perguntou isso para o deputado federal Florentino Neto e ele discordou da gente, disse que não acha que ter dois candidatos aliados ao Palácio de Karnak prejudicaria a estratégia lá em Parnaíba. Vamos ouvir. A cidade de Parnaíba é uma cidade politizada, uma cidade que sempre teve sua posição. E Parnaíba nunca teve esse negócio de dois lados, duas candidaturas, uma da situação e outra da oposição, não. Parnaíba sempre foi uma cidade que se mostrou na época das campanhas políticas, dando oportunidade a todos os lados a participarem. Nós não podemos analisar Parnaíba como uma cidade minúscula, nós temos que analisar Parnaíba como uma cidade grande, pujante, de um povo politizado, de consciência política, de uma consciência libertária que sempre foi demonstrado pelo povo da Parnaíba. Então essa análise pequena que se faz, porque a oposição está dividida em dois lados, não é isso não. O povo da Parnaíba sabe que existem 3 projetos e efetivamente vai escolher o melhor projeto. E eu vejo na pessoa do doutor Hélio muito esforço no sentido de estar se comunicando com a cidade, caminhando a cidade, dialogando com lideranças da cidade, onde foram mais de 300 lideranças formando o programa de governo junto com o doutor Hélio. Então ouvimos aí, Douglas, o deputado federal Florentino Neto. Eu discordo do ponto em que ele diz que ter dois candidatos no mesmo bloco político não prejudica. Na minha opinião, são parcelas similares de um eleitorado que votaram para governador em Rafael Fonteles, que votaram ali nos deputados aliados da base de Rafael Fonteles, e isso pode ser decisivo em favor do candidato apoiado por Monsanto. Concordo com ele que a cidade de Parnaíba é grande, que a cidade de Parnaíba é politizada, que a cidade de Parnaíba é importantíssima para o estado do Piauí, mas é um turno só. Assim como municípios pequenos, você só tem um turno. Então você não tem a possibilidade de uma eleição de 2 turnos em Parnaíba. E isso pode ser decisivo no pleito. Lembrando que Parnaíba é um vórtice importantíssimo ali das planícies litorâneas, que concentra uma vasta gama ali de municípios que faz com que o colégio seja ainda mais importante e ainda maior. E o que a gente tem visto é justamente isso que os especialistas mostram, Douglas. 2 nomes aliados ao mesmo bloco político podem dividir, e uma divisão que pode favorecer a Monsanto. Eu também acho, mas o deputado federal Florentino Neto pensa diferente. Eu concordo plenamente com o Tássio Cruz. É uma situação que é difícil, né? Porque, vamos imaginar aqui, quem vota em Monsanto, ou no candidato do prefeito de Monsanto, vota em ponto final. Sim, está estabelecido, cristalizado ali, pronto. Cristalizado, acabou, entendeu? Então você tem a outra parte, oposicionista, como o Tássio disse, que tem, digamos, origens diferentes.
uma parte votou em Rafael Fonteles, outra parte votou em Silvio Mendes, uma parte é ligada ao governador, outra parte ligada ao senador Ciro Nogueira. Sim. E são oposição. Claro, as duas são oposição, mas têm origens diferentes. O ideal seria haver um único candidato e reunir esse eleitorado para fazer frente ao candidato da situação. Quando você pega, se você tem, vamos lá, uma pizza, um bolo, pronto, um bolo. Você divide esse bolo em duas partes iguais, né? Duas partes iguais. Uma das partes, aí você está ali, né? Tem só uma pessoa para comer a outra parte, outra pessoa comer a outra parte. Pronto, ali está parelho. Se você pega a outra, se você coloca uma outra pessoa para comer uma parte, você tem que dividir ao meio. Aí vai ficar menos para essas duas pessoas e a que ficou lá tem mais, você é matemático. Analogia muito boa depois do almoço, com um cafezinho, um bolo um bolinho, rapaz, fantástico, aquele bolo ali do litoral, então, de macaxeira. Mas, como você bem disse, Douglas, o cenário é esse e o fato interessante é que Florentino estava lá no Grupo Esperança, que também tinha Zé Hamilton, se você se lembrar, um grupo que se rebelou, vamos dizer assim, do direcionamento de Fonteles. Depois que Fonteles disse que Dr. Hélio era o seu candidato, esse grupo veio a público. Pouco tempo depois, semanas depois, se desfacelou. Florentino destacou que vai apoiar Dr. Hélio, mas não fala contra um pré-candidato que estava no grupo. O detalhe é o seguinte, de fato, era o Grupo Esperança que unia toda a oposição. Sim. Não, menos Dr. Hélio. Não, menos Dr. Hélio, mas é que mais unia, porque tinha Zé Hamilton, tinha Zé Filho, tinha o deputado Florentino Neto, entendeu? Mas aí você, quando tem o caminho inverso, ou seja, quando lideranças são levadas para apoiar o Dr. Hélio, não vai todo mundo. O primeiro e o mais importante, porque tem um potencial de votos muito grande, é Zé Hamilton. Sim. Como tem um recall de gestões anteriores. Um desempenho bom, né, Tássio? Tem um recall de gestões anteriores, né? É uma figura muito conhecida na cidade. E eu acho, sendo bem sincero, Douglas, que pesa muito, a gente escuta muito isso nos bastidores, pesa muito contra Dr. Hélio a pecha, vamos dizer assim, que colocam sobre ele, de que ele seria um forasteiro, porque ele não é de Parnaíba. Então é algo que vem sendo duramente martelado nos bastidores, em campanhas de redes sociais, que acaba prejudicando ele, né? Então, mesmo ele tendo muito serviço prestado, tendo uma história de vida ligada a Parnaíba, acaba muito sendo difundido isso também no município. É bom, para a gente entender isso, é bom lembrar dos números da eleição proporcional, porque aí você tem uma realidade da eleição proporcional e outra eleição majoritária. Gracinha na eleição venceu proporcional ele teve bom desempenho, né, Tássio? Teve um bom desempenho, mas Gracinha venceu com sobras no município. Gracinha Moraes Souza foi vitoriosa com sobra. Agora, ele teve um bom desempenho. Agora, quando a realidade é para comandar a cidade, aí alguns critérios passam a pesar que não pesavam na eleição proporcional. E um colégio... O Parnaibano tem muito essa questão de ser alguém do município que tem que ocupar o executivo municipal. E um colégio muito tradicionalista, né? De lá saíram vários governadores, né? Então, eu acho que isso também tem pesado quando a gente acompanha essa resistência de Zé Hamilton em apoiar ou declarar qualquer adesão a Dr. Hélio. Então, um cenário bem complicado para o deputado do MDB. Daqui a pouco o Tássio volta na política do dia e eu já vou adiantar com o Tássio, para você que está nos acompanhando, o que é que um dos assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco na política do dia. Tássio Cruz, daqui a pouco, na política do dia, nós vamos tratar de qual assunto, qual destaque? Douglas, vamos falar sobre a Câmara Municipal de Teresina e quais são os guardiões do processo de impeachment. Está bem guardadinho lá, mas nos bastidores tem dois guardiões que tá... Sabe quando você tranca a gaveta e joga a chave fora? Tá desse jeito lá, a gente vai trazer sobre os olhos de Jailson Soares esses dois guardiões.